Boa noite, irmãos. Vamos colocar de pé, já dando aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, que venhamos iniciar esse culto na bênção do Senhor Jesus com bastante alegria, né? Que esse seja o momento para a gente adorar e bendizer ao nome do Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos para adorar ao Senhor. Você que está aí de casa acompanhando, separe esse momento também, para que você venha adorar o Senhor Jesus, para que você venha buscar a presença dEle e ser abençoado. E já se prepare, meu irmão, para estar aqui conosco no domingo, na próxima reunião presencial, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, e nós queremos abrir o nosso coração diante de Ti. Pai, temos a certeza que o Senhor já está aqui entre nós e que esse culto será uma bênção, Pai. Oh, Jesus, que o manifestar da Tua presença já está aqui em nosso meio, o Senhor já está operando e nós sabemos, meu Pai, que sairemos daqui abençoados, nós sairemos daqui diferente do que entramos, Senhor, sairemos daqui renovado com uma palavra que vai encher o nosso coração de fé. Oh, Senhor, vem sobre as nossas vidas, recebe, Pai, a nossa adoração nessa noite, recebe o nosso louvor, que possamos te ofertar o melhor que há em nós, Jesus. Oh, meu Pai, que nesse momento nós não venhamos dividir a sua glória, Pai, em tempo algum, Senhor, que nós venhamos te adorar com todo o nosso coração, que os nossos pensamentos sejam seus, que a nossa vida, Pai, as nossas emoções sejam para ti nesse momento. Oh, Senhor, vem Espírito Santo ministrar os nossos corações, vem falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Vem, Senhor, cuidar de nós, vem cuidar, meu Pai, das nossas emoções, da nossa situação, vem cuidar, Jesus. Oh, meu irmão, que nós temos ter comunhão com o Senhor, chamá-lo, chamar a presença de Deus todos os dias para mais perto de nós. Peça isso a Ele, cuida, Jesus. Cuida de mim, Senhor, cuida de mim, Senhor, cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti, cuida de mim, Senhor, cuida de mim, Senhor, cuida de mim, Jesus. Ouve o meu grito chamando por ti, Jesus. Você que crê que o Senhor está cuidando de ti, diga amém, pode aplaudir a Ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos receber o irmão Tiago nas palmas com bastante alegria. Amém. Aplauda mais forte que é para Jesus, irmãos. Boa noite, povo de Deus. Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Quem crê que Deus está cuidando nessa noite, meu irmão, Deus é fiel, tá bom? Ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, Deus continua sendo fiel na sua vida, Ele está cuidando de você, tá bom? Vamos aplaudir o Senhor com bastante alegria e louvar o Senhor. Festa começar. Então dê uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. E a nossa festa já começou aqui na presença do Senhor Jesus. Irmãos, queria aproveitar para pedir para você que aí está com o seu celular ainda ligado, esqueceu de conferir, já confere agora, coloca no silencioso, se puder desligue, coloque no modo avião, para que não venha atrapalhar no momento da reunião. Às vezes a gente está ali focado no momento da palavra e toca um telefone, a gente se desconcentra, perde ali o entendimento na hora, atrapalha o irmão que está do lado. Então já prepara aí, deixa no silencioso. E esse é o momento da gente se concentrar apenas na presença de Deus. Amém? Vamos voltar a adorar o Senhor? Pode fechar os teus olhos.
Pai, nós estamos aqui na certeza, Pai, que o Senhor está entre nós. Oh, Jesus, nós declaramos aqui louvores, Senhor. Oh, Pai, não apenas da boca para fora, mas de todo o nosso coração. Pedimos o Teu cuidado, Jesus, e queremos descansar, Pai, sabendo que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, que o Senhor não tem nos desamparado, muito pelo contrário, o Senhor tem olhado por cada um, e nós não precisamos nos preocupar, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Oh, Jesus, vem sobre nós. Nós queremos entoar ao Senhor louvores, Pai, cânticos de alegria, de adoração. Pai, queremos colocar diante de Ti, Pai, a nossa fé. Queremos nos fortalecer para que quando estivermos ali no momento da aflição, Pai, nós vamos ter a palavra, Jesus, a palavra para colocarmos em ação. Quando estivermos lá fora, Senhor, nós vamos ter, Jesus, a base que é o Senhor Jesus, e não nos deixar afligir pelas coisas que vemos, oh Pai, que ouvimos, que o nosso coração esteja em Ti, Pai, porque o justo ele vive da fé, então que a nossa fé venha estar avivada no Senhor. Aleluias, aleluias. Portas do céu. Senhor, tenha liberdade no nosso meio nessa noite. Noite de sexta-feira, Pai. Sexta-feira de curas e milagres. Sexta-feira de libertação. Onde não sairemos daqui, Senhor, da mesma forma que entramos, mas sairemos daqui abençoados em nome de Jesus. E os que creem digam amém. E vamos aplaudir a Jesus, bem bonito para Jesus. Aleluias. Podem sentar, irmãos. Bem-vindos, boa noite, pessoal de casa. Que Deus abençoe quem estiver participando aí da nossa live também. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém, irmãos? Quem vai receber a bênção, diga glória a Deus. Já estamos recebendo, né? Vamos para Efésios capítulo 6. Eu tenho uma palavra que hoje de manhã me veio ao coração. No culto, durante o dia, eu dividi também com os irmãos. E agora vou dividir aqui com vocês também. E Deus vai falar bastante ao nosso coração, né? Porque Jesus é bom. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. Jesus é bom, né? Ele é maravilhoso. Aleluias. Efésios capítulo 6. O versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo, versículo 11, ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então vamos entender isso aqui no comecinho. Ele falou: se fortaleçam em Deus, porque o diabo ele vai tentar contra vocês. E para vocês conseguirem vencer, vocês terão que ficar firmes. Repita comigo: ficar firme. Ficar firme. Para vencer, tem que ficar firme. Só que para ficar firme, eu tenho que me fortalecer. Versículo 10. Eu tenho que me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O Salmo 89, versículo 19, vamos lá. Salmo 89, no versículo 19. Diz assim, em visão, então em visão, falaste ao teu santo e disseste: socorri um
que é o quê? Esforçado. Exaltei a um eleito do povo. Então o Senhor Deus está usando aqui o salmista para dizer que numa visão que ele teve, ele viu Deus socorrendo alguém, mas alguém que havia o quê? Se esforçado. Quando o apóstolo Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ele está dizendo: se esforce para buscar a Deus, porque buscando a Deus, você vai ficar preparado, você estará preparado quando as astutas ciladas do diabo vierem contra você. Eu conversei com uma senhora um dia desses, e ela me falou desse jeito. Ela falou assim: pastor, eu não estava vindo mais para a igreja não, isso desde a pandemia, né? Então mais ou menos quanto tempo, né? Quase 5 anos, 4 anos, né, completos, quase 5. Ela falou: eu não estava vindo muito, eu não estava vindo mais. Mas assim, né, pastor? Eu estava buscando a Deus. E eu perguntei para ela, falei: e como que ficou a sua vida nesse período? Aí ela olhou para um lado, olhou para o outro. Falou: então, pastor, a minha vida deu uma bagunçada. Falei: ela falou assim: falar a verdade, eu acabei me enfraquecendo. Porque buscar a Deus em casa, nós precisamos buscar a Deus em casa, irmãos? Sim ou não? Sim. Mas buscar a Deus em casa é algo que todo crente deve fazer. Jesus falou: e quando você orar, entra no teu quarto e faz o quê? Fecha a porta. Ele está falando de uma comunhão que nós temos que ter no particular, sim. Mas o aprendizado da palavra, nós temos que sempre estar, irmão, na casa de quem? De Deus. Fora da casa de Deus, se nós nos distanciamos dela, nós vamos enfraquecendo. As coisas erradas começam a parecer que são certas. E às vezes até parece que as coisas do mundo não tem problema. Não tem nada de errado. Deus não vai me lançar no inferno por causa disso. Aí nós começamos a negociar. Por quê? Porque nós não estamos aprendendo mais na casa de Deus. Não há aquele temor. Vocês percebem? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Volta lá no Efésios 6. Para quê? 6:10. Ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo é nosso adversário. Ele vai tentar de todas as maneiras nos enganar. E se nós não estivermos firmes, vamos para Atos capítulo 1, versículo 8. Vai lá. Do que eu vou me revestir? Atos capítulo 1, versículo 8. Ele diz: mas recebereis. Aqui fala virtude, tem a tradução que fala poder. Mas recebereis a virtude de quem? Do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. E até onde?
os confins da terra. Então esse poder, essa capacidade, essa habilidade, essa unção de Deus, esse poder de Deus que vem sobre nós, é para quê? É para resistir ao mal, é para o mal não ter poder sobre nós, é para não cair nas astutas, ciladas de quem? Do diabo. Se a pessoa não estiver revestida do poder de Deus, ela cai nas ciladas do diabo. Olha aqui para mim, irmãos. Agora nós vamos entrar num caso que foi o que eu li de manhã. Nós vamos entrar no caso que vocês vão perceber como o diabo tenta cirandar a vida de quem é de Deus. Ele tenta de todos os jeitos. E se você não estiver revestido do poder de Deus, você desanima, você desiste, você recua. Como muita gente tem feito. Muita gente que um dia colocou a mão no arado e começou a caminhar com Cristo, de repente olhou para trás, se enfraqueceu e hoje, se bobear, está pior do que antes de conhecer a palavra. Vamos para 1 Samuel, é uma palavra muito forte. Nós vamos começar no capítulo 29, 1 Samuel, capítulo 29. Vamos lá. Primeiro Samuel, no capítulo 29. Eu vou mostrar para vocês aqui um caso que aconteceu com Davi, coisa seríssima, irmãos. Davi estava numa situação bem complicada. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, mas o que aconteceu com ele? Ele estava numa situação tão complicada, tão difícil, que as lutas, não sei se isso já aconteceu com você, mas parecia que quanto mais ele tentava resolver o problema, mais o problema aumentava. Já aconteceu com vocês isso alguma vez? Você tentar resolver um problema e parece que quando resolvia um, vinha dois? Com quem já aconteceu isso, irmãos? Com todo mundo. Comigo também. O católico, de manhã até eu falei assim, o católico, falo isso respeitosamente, claro, o católico ainda diz assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, O Davi não era católico não, irmão, mas ele estava meio que nessa situação. Parecia que quanto mais ele tentava resolver o problema, pior ficava. Coisa séria, irmão, acontecendo ali com ele. E o que aconteceu? Davi, eu vou fazer um resumo aqui para a gente não ficar só nas minhas palavras. Davi, ele foi ungido para ser rei de Israel. Só que Israel já tinha um rei, que era o rei Saul, foi o primeiro rei de Israel. E Davi, ele, perseguido por Saul, ele teve que fugir do país. E ele saiu do território de Israel e, pasme, ele foi morar na terra dos filisteus. Filisteus que ele já tinha colocado para correr algumas vezes, inclusive o gigante Golias já tinha ido para a lona e tinha sido morto. Davi teve que se refugiar lá, porque ele sabia que Saul jamais iria na terra dos filisteus, que ele tinha medo, E Davi ficou 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses lá na terra dos filisteus. E o que aconteceu? Quando um homem chamado Aquis viu que o guerreiro de Israel estava lá, chamou ele para o exército. Sabe igual aquele jogador bom que está no banco de reserva num clube, o outro vai e contrata? Chamou ele.
E o Davi ficou 1 ano e pouco lutando as lutas dos filisteus. E ganhando território e ganhou o respeito deles. Só que aí chegou um momento que os príncipes dos filisteus, que conheciam a fama de Davi, eles foram para uma batalha e eles disseram que não queriam que o Davi fosse junto. Por quê? Eu estou resumindo para não ler tudo, está tudo no capítulo 29. Eles disseram assim: e se esse Davi chegar lá na batalha e resolver virar contra nós e nosso inimigo? Nós já ouvimos falar desse Davi, que ele derruba gigante, que ele é isso, que ele é aquilo. Não queremos mais o Davi aqui. E o que aconteceu? Esse homem chamado Aquis falou para o Davi, falou: Davi, é melhor você voltar para a sua terra. E o Davi não queria ir embora. O Davi, triste, falou: o que eu fiz de errado? Então olha só, hein? Ele saiu de Israel porque Saul queria matá-lo. Ele vai para a terra dos filisteus, ele fica morando numa cidade chamada Ziclag, já nós vamos ler. Quando tem a batalha contra os amalequitas, ele vai para lutar contra os amalequitas. Eles vão conquistar, uma terra chamada Jezreel. O Aquis falou: você não vai com a gente porque os príncipes não te querem lá, volta para Ziclag. O Davi ficou muito triste, mas voltou. Ele foge de Israel, se une aos filisteus. Agora quem não quer ele? Os filisteus. Ele não fez nada de errado em Israel, ele não fez nada de errado com os filisteus. Volta para Ziclag, para a sua cidade. Vamos dar uma avançada aí, Eduardo? Então eles se ajuntaram, está no versículo 1, ajuntaram os filisteus, todos os seus exércitos em Afeca. Eu vou lendo, quando eu terminar de ler, você já passa. E acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel, e os príncipes dos filisteus foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos, e coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faze voltar este homem, e torne ao seu lugar em que tu o puseste, não desça conosco a batalha, para que não se torne na batalha em adversário, porque com que aplacaria este a seu senhor? Porventura não seria com a cabeça desses homens? Aqui, pessoal, é que eu estou fazendo a leitura rápida, que é muito texto. Os príncipes dos filisteus falaram assim: ele está fugindo de Saul, não é? Saul quer matar. Eles falaram assim: como que o Saul, rei de Israel, vai se acalmar com Davi? É ele levando a nossa cabeça e entregando. Então ele não pode com essa. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Eles desconfiaram que Davi estava ali para tentar alcançar o favor de Saul, matando os filisteus e levando a cabeça deles. Então eles disseram: manda esse homem embora, ele vai nos trair. Versículo 5, eu vou lendo, vou te explicando. Não é este aquele Davi de quem uns e outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu seus 10 milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares. Eles conheciam a fama de Davi, que Davi era um guerreiro vencedor. Aí diz mais, 6. Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal achei em ti desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não te faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus.
Então Davi disse a Aquis, ó, vê se você nunca falou isso, ó. Por quê? Que fiz? Ou que achaste no teu servo, desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei meu senhor? O Davi fez a pergunta que nós fazemos quando nós estamos passando um momento difícil. Davi falou assim: por quê? O que eu fiz? Quem nunca falou isso, né? O que eu fiz para estar passando isso? Eu vou te perguntar, o que ele fez? Nada. Que mal que Davi fez? Nenhum. Davi estava no pecado? Não. Ele tinha algum plano de trair alguém? Não. Ele queria matar Saul? Não. Ele queria matar agora aqui os filisteus? Não. E por que ele está passando por isso? O porquê, a gente tem coisa, irmão, que a gente pode perguntar hoje e só entender daqui 30 anos. Tem coisa que a gente pode perguntar hoje e só entender daqui 3 meses. E tem coisa que a gente pode perguntar hoje e não saber nunca. Por quê? Porque só Deus conhece as preparações, né? O importante é continuar no caminho certo. Confie em Deus. Quando ele diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, é para a gente confiar nisso e seguir em frente. E continuar. Continua a leitura aí para a gente chegar lá no final. Vocês estão acompanhando, né? Pelo jeito. O pessoal em casa deve estar também. Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados de teu senhor, que tem vindo contigo, e levantando-vos de madrugada pela manhã, e havendo luz, o que ele falou? Parti. Aí já vai para o capítulo 30, né? Ah não, tem o 11 ainda. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Agora, irmãos, vai começar o capítulo 30. Eu só quero que vocês acompanhem, depois vocês podem até ler de novo em casa. Vocês perceberam aqui o drama? O drama é assim, ó. Davi morava em Ziclag, terra também dos filisteus. Ele fugia de Saul, foi acolhido pelos filisteus. Agora os filisteus lá na batalha disseram que Davi não era bem-vindo. Então ele está assim, ó. Ele olha para a direita, ninguém quer. Ele olha para a esquerda, ninguém quer também. Se Davi não fosse um homem fortalecido no Senhor, irmão, ele já tinha caído numa depressão. Porque é duro, irmão. Você olha para um lado, e a situação vai piorar, viu? Ele olhou para um lado, se eu for lá, Saul me mata. Ele olhou para o outro, se eu voltar para a guerra, os príncipes dos filisteus me matam. O Aquis falou: eu vejo você como um anjo de Deus. Isso é importante, tá? É estar diante de Deus. Volta para Ziclag e fica quietinho lá que é melhor. Ele falou: o que eu fiz para merecer isso? Não fez nada. Capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens
Ó, nós aqui em casa e quem estiver assistindo na live, eu quero que vocês fixem isso aqui, ó. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens lê lá, ao terceiro dia, a Ziclag é a cidade onde ele morava, dos filisteus. Então ele demorou, guarde isso, hein? Ele demorou 3 dias. Eu imagino que ele foi o caminho todo, coração angustiado. Poxa vida, era para eu estar na batalha. Mas vamos lá. Já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre onde? Ziclag, que era a cidade onde ele morava. E tinham ferido a Ziclag, a cidade que ele morava. E o que eles tinham feito na cidade onde Davi morava? Posto fogo, vai lá. E levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e filhas eram levados. A situação que estava ruim, piorou. Ele deve ter pensado no caminho, ao menos estou voltando para minha família. Quando ele chega em casa, na cidade, não tinha nem esposa, nem filho, nem casa, estava tudo queimado. E a família tinha sido levada embora, irmão. Então agora ele olha para Israel, não pode voltar porque Saul queria matar. Olha para campo de batalha, não podia ir porque os filisteus não queriam ele lá. E ele olha para casa e estava tudo destruído. Ele estava num mato sem cachorro. E o que ele tinha feito para merecer isso? Absolutamente nada. Se você não se fortalece em Deus, tem hora que a vida de qualquer pessoa reserva momentos que parece que não tem para onde correr. Mesmo que você seja de Deus. Se você não estiver firmado na rocha, você recua, desiste. Olha para a família, é bom nem olhar. Olha para o trabalho, fala, meu Deus. Às vezes olha para a própria saúde e fala, misericórdia. Se você não está firmado na palavra, lembra o começo da mensagem, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A gente
a conta de água já está, bateu o prego na geladeira com a conta de água lá e de luz. Você fala, misericórdia, se eu não, eu vou sim e tal, e se eu não for, já tem outro para tomar meu lugar. Você levanta e vai. Aí para buscar a Deus, a gente coça a cabeça. Não sei, será que eu vou para o culto hoje? Ou eu tomo uma posição, ou quando vierem as lutas, irmãos, estou falando de um homem, Davi. Você sabe quantas batalhas Davi perdeu na vida? Nenhuma. Davi nunca, pode ler toda a história de Davi, ele nunca entrou numa batalha para perder. Todas ele ganhou. Aí o porquê? Se esforçou no Senhor, seu Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós não temos na concepção humana condições de vencer o diabo, irmão. Que o diabo é anjo, e anjo é feito maior do que nós. Jacó foi lutar com um anjo, ficou com problema na perna o resto da vida. Olha lá. Isso que o anjo, claro, não. Se não for na força de Deus, não vence, irmão. Se não for na força de Deus, você não perdoa. Se não for na força de Deus, você não olha nos olhos dessa pessoa da sua família que você pensou. Você não olha nem nos olhos. A vontade mesmo assim é mandar para os quintos. Se não for na força de Deus, você não faz. Nós não temos condições de enfrentar determinadas coisas. Davi chorou a ponto que ele não tinha força nem para chorar mais. Sacudiu o pó, falou, quer saber? Vou buscar a Deus. Versículo 7. Estender um pouquinho aqui, mas... E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, por isso tem que vir à igreja buscar a Deus, filho de Aimeleque. Traze-me, peço-te, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, e alcançarás, e tudo libertarás. Continua. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram, os que ficaram para trás pararam, são 200, depois vai falar. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, 200 ficou para trás. Pois 200 homens ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar pelo ribeiro de Besor, ali cansado física e emocionalmente. E acharam no campo, vamos lá, irmãos, e acharam no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe água a beber. E deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito aqui, é que ele já estava morrendo, né? O ânimo, né? Vamos ler? Porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem... Para um minutinho. 3 dias foi o tempo que Davi demorou. Quando o chefe lá do exército falou, volta para a sua cidade, Ziclag. E ele falou, o que eu fiz? Ele falou, volta amanhã de madrugada. Eles caminharam 3 dias. Nesse dia, esse homem caiu doente. Não comia nem bebia. Eu não tenho certeza, mas eu posso te falar assim numa interpretação extensiva. Esse homem não aguentava mais um dia, irmão. Foi a conta do Davi sair pela obediência. Não porque ele fez algum mal. Tem coisa que nós vamos só na obediência, tá, irmão?
Foi o tempo dele chegar, ver a cidade queimada, o povo queria apedrejar, ele consultou a Deus se isso... Diga para você mesmo assim, ó, quem está em casa, eu não tenho tempo de ficar lamentando os meus problemas. Eu tenho que buscar a Deus. Se eu ficar lamentando, eu posso perder a minha bênção. Se o Davi tira um dia para ficar chorando, quiseram me matar, Saul não me quer, os filisteus não me querem, buá, buá, buá. Ah, pastor, eu tenho direito também, é o meu problema. Fica nesse espírito de derrota para você ver. A gente não tem tempo de ficar lamentando, irmão. Derramou o leite, e agora limpa o fogão, põe outro, esquenta e vai-te embora. Não tem tempo de ficar lamentando. Não é tempo de ficar... Um dia que você fica lamentando, pode ser a definição da sua derrota. E um dia que você já chorou, tinha que chorar, levanta a cabeça, sacode o pó e segue em frente, porque o tempo não espera por ninguém. Confie em Deus e vá em frente. O homem estava 3 dias. Pastor, o que tem a ver? Esse homem está quase um defunto. Continua lá, versículo 13. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Vai. Nós demos com ímpeto para a banda do sul, dos queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, vamos ler? E pusemos fogo a Ziclag. Esse homem era do exército que queimou a cidade de Davi, onde ele morava, e levou a família presa. 15. E disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando, o demônio comemorando, né, achando que derrotou o crente, coitado desse capeta. Por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, 24 horas, de pôr do sol a pôr do sol. E nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Vai, vamos ler juntos agora, da boca para fora. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Diga graças a Deus. Irmão, as coisas de Deus são bem ordenadas. Eu estiquei um pouquinho até assim, que a leitura é extensa, mas para entender. Você olha para a direita, não vê sair, aliás, não vê retorno. Você olha para a esquerda, me expulsaram. Ah, cheguei no seio da minha família. Às vezes as maiores lutas são ali. Queriam apedrejar. Ele falou: e agora o que eu faço? Ele falou: vou fazer o que o crente tem que fazer. Se esforçou no Senhor e na força do seu poder. Deus deu uma direção. Ele falou: Senhor, eu vou atrás. O que aconteceu? O Senhor falou: pode ir que você vai alcançar. E ele perseguiu e alcançou. No caminho, encontrou um homem que estava... Nunca despreze ninguém pelo caminho, tá, irmãos? Às vezes uma pessoa com um problema no seu caminho pode ser a solução do seu problema, inclusive. Nunca despreze ninguém. Ele atende aquele homem, dá comida, sem saber. Você quem é? Eu sou egípcio.
Você trabalha para quem? Ah, não, eu trabalho para os amalequitas. Inclusive a gente deu lá no sul da banda de Judá e colocamos fogo em Ziclag. Davi falou, você pode me dizer para onde eles foram com os cativos? Ele falou, se o senhor me prometer que não vai me matar, eu levo você lá. Então vamos lá. Levou ele até lá. Davi acabou com aquele exército dos amalequitas, tomou tudo que era deles, pegou de volta tudo que pertencia a ele, principalmente sua família. Repita comigo, principalmente a minha família. Pegou tudo deles, irmão, trouxe de volta. O inimigo que sobrou fugiu para os quintos e Davi voltou vitorioso. Tudo começou onde? Começou quando Saul queria matá-lo. Foi lá para o campo de batalha dos filisteus. Em nenhum desses lugares Davi fez qualquer coisa errada. Era luta espiritual. Nós precisamos entender isso. Agora, o final da luta espiritual. Vamos encerrar a mensagem assim, ó. Qual é o fim da luta espiritual? Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. É continuar pela fé. Não enfraquecer. Buscar Deus. Domingo agora nós vamos ter um grande dia aqui, um grande evento. Eu tenho que já marcar, eu estarei lá. Depois, quarta que vem, vai ter família, eu vou lá. Eu não vou em eventualidades, assim, alguma coisa séria, ou naquele cotidiano. Trabalhei o dia inteiro, não deu tempo. Tudo bem, estava trabalhando. Ah, não, alguma coisa assim, mas não, sabe, ficar levando na brincadeira ou levando de qualquer jeito aquilo que é coisa séria. Alguém já disse que não se brinca com coisa séria, né? Então, vou me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Vamos fazer uma oração, fique em pé, pessoal em casa também. No nome de Jesus. Aí depois dessa oração vou encerrar a live. Eu quero orar por vocês aqui na igreja, o pessoal em casa. Coloque a mão sobre o teu coração, Pai amado. E eu orando abençoo a vida de todos aqui presentes. E tem gente, Pai, que está passando um momento difícil. E tem pessoas que já estão, Pai, há muitos anos, meses, tempos, que a pessoa enfrenta. Meu Deus, meu Pai, às vezes é uma luta na saúde, é uma luta nas finanças, é no casamento, ninguém sabe, mas às vezes a pessoa está por um fio, é um filho, Pai, que está com problema, com vício, com perturbação, às vezes é aquela guerra. E meu Pai, a pessoa tenta de um lado, tenta do outro, vai atrás de resolver, vai lutar, vai se esforçar, vai daqui, vai dali, tenta de um jeito, faz de outro, muda de emprego, muda de trabalho, muda de casa, muda de cidade, só o que não muda é o problema. Mas esse mal agora, esse demônio agora, Satanás, tira as suas mãos imundas e sujas agora, sai agora da vida dessa mulher, desse homem, da vida do filho, da filha, da esposa, do marido, da fonte de renda, do dinheiro, do comércio, do casamento. Todo mal sai agora. Diga com autoridade: sai da minha vida agora, em nome de Jesus. É nesse nome. Você está, meu irmão, agora com a procuração assinada por Ele. Ele te deu a autoridade. Você, em nome dEle, pode fazer a obra e dizer: eu não aceito esse mal na minha vida. A vitória que vence o mundo é a minha fé. Sai todo mal em nome de Jesus. Levante as duas mãos e receba o seu milagre. Aleluias. Aleluias. Vai tomando posse. Vai tomando posse da bênção. Em casa, a mesma coisa. Você vai dizer com todas as letras agora que você está completamente curado, livre, liberto. Pode declarar: estou livre. Acabou essa opressão, acabou essa perturbação.
Oh Deus querido, te agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém. Vamos aplaudir todos juntos, bem forte a Jesus. Oh glórias. Podem sentar, irmãos, um instante. Ó, os irmãos pela live, fiquem na bênção. Domingo, 8 da manhã, a grande festa aqui na igreja. Nós estamos passando por uma reforma, mas a gente se ajeita aqui, né? E está tudo abençoado. Domingo, 8 da manhã, com a presença da banda Gratitude. São irmãos nossos, né? Que já cantaram no Show da Fé, já fizeram a abertura dos Homens que Vencem Nacional. E glória a Deus pela vida de cada um deles. 8 da manhã. 18 horas também teremos culto, para quem não puder vir às 8. Tanto de manhã, com a banda Gratitude, quanto à noite também, com o nosso Ministério de Louvor, com todos aqui, nós teremos essa ministração do Seminário do Espírito Santo e a festa dos vencedores, né? Quem é vencedor aqui, diga glória a Deus, né? Somos mais que vencedores. Teremos o batismo nas águas também, no culto de manhã. Vou fazer no comecinho do culto o batismo. Olha, vai ser um dia maravilhoso. Você é o nosso convidado. Fica com Deus, uma boa noite na paz.